Olá, confeiteiros e confeiteiras, sejam bem-vindos ao nosso terceiro encontro do curso de confeitaria aqui no Centro de Estudos de Inteligência e Tecnologia. Hoje vamos explorar o fascinante mundo das massas para bolos. Preparem-se para aprender sobre métodos de preparo, os benefícios das vitaminas e proteínas, técnicas de aeração, cuidados no cozimento e, claro, algumas receitas deliciosas. Vamos lá! Para produzir bolos incríveis, precisamos entender os métodos básicos de preparo. Existem 4 principais métodos para se fazer bolos. O primeiro método é chamado de método cremoso. Este método é ideal para bolos amanteigados, que envolve bater manteiga com açúcar até obter um creme leve, claro e fofo, antes de adicionar os ovos e outros ingredientes. Este é o método mais indicado para bolos amanteigados, aqueles mais fofinhos e com textura mais densa. O segundo método é método espumoso, que combina ingredientes líquidos e sólidos. É perfeito para bolos mais leves e aerados, usado para pão de ló, por exemplo. Foca em incorporar ar aos ovos para uma massa mais aerada. O terceiro método é o método rápido. É direto e mais simples. Mistura todos os ingredientes de uma vez. Neste método, os líquidos e secos são misturados diretamente sem o uso de cremes ou aeração, como os bolos feitos em liquidificador, né? E aqueles bolos rápidos. E o quarto método é o método chiffon. Uma combinação de ingredientes úmidos e secos, incluindo óleo e claras em neve, garantindo leveza e umidade. E cada método oferece resultados únicos. A confeitaria não precisa ser sinônimo de excesso. Nós podemos criar receitas nutritivas incorporando ingredientes ricos em vitaminas e proteínas. As frutas, por exemplo, oferecem vitaminas essenciais, enquanto os ovos são excelentes fontes de proteínas. As nozes e as sementes também adicionam nutrientes e sabor. As vitaminas são nutrientes orgânicos que o organismo não produz e que são essenciais para o funcionamento do nosso corpo. São obtidos através de alimentação. No entanto, qual é o papel das vitaminas? A vitamina A, na confeitaria, ela está presente na manteiga, ovos e creme de leite. Ajuda na textura e na coloração dos produtos assados. No nosso organismo, ela é essencial para a saúde da pele, visão e sistema imunológico. Isso é vitamina A. Só uma dica: bolos amanteigados e recheios à base de creme de leite são boas fontes de vitamina A. Vitaminas do complexo B. Estamos a falar de B1, B2, B3, B6 e B12. Na confeitaria, encontradas na farinha de trigo, fermento biológico e ovos, importantes para a fermentação e crescimento das massas. No nosso organismo, melhoram o metabolismo energético, auxiliam no sistema nervoso e fortalecem os cabelos e unhas. Dica: use farinhas integrais para aumentar a presença das vitaminas do complexo B nas suas receitas. Vitamina C. Na confeitaria, atua como antioxidante natural, ajudando na conservação de frutas e recheios. No organismo, fortalece o sistema imunológico, melhora a absorção de ferro e combate o envelhecimento precoce. Dicas: mousses e recheios com frutas cítricas como laranja e limão são ricas em vitamina C. Vitamina D. Na confeitaria, presente no leite, manteiga e creme de leite, ajuda a dar textura e maciez às massas. No nosso organismo, é essencial para a absorção de cálcio, fortalecendo os ossos e dentes. Dica: prefira usar manteiga e leite fortificados com a vitamina D nas suas receitas.
Vitamina E. Na confeitaria encontrada em óleos vegetais, castanhas e amêndoas. Atua como conservante natural, ajudando a evitar que bolos e recheios fiquem rançosos. No organismo, poderoso antioxidante. Previne o envelhecimento e protege a pele e o coração. Dica: castanhas e nozes podem ser adicionadas a bolos e doces para aumentar o teor da vitamina E. Certo, já falamos sobre vitaminas, então vamos falar um bocadinho sobre proteínas antes de começarmos a confeccionar os nossos deliciosos bolos. As proteínas são fundamentais para dar estruturas às massas e também são essenciais para o funcionamento do nosso corpo. A proteína principal da confeitaria é ovo. No entanto, na confeitaria, a clara dá estrutura a massas leves, como nos bolos chifões, por exemplo. Ao passo que a gema adiciona sabor e cremosidade a recheios e massas. E no nosso organismo, os ovos são fonte completa de proteínas, ajudando na formação dos músculos e tecidos. Contém colina essencial para a memória e concentração. Então, os ovos ajudam na memória e na concentração. Só uma dica: sempre use ovos frescos, né? Para garantir melhor textura nas receitas e mais benefícios nutricionais. Leite e seus derivados, né? Estamos a falar de queijo, iogurte, creme de leite, entre outros. Na confeitaria, melhoram a maciez e a umidade das receitas, né? No organismo, ricos em proteínas e cálcio, ajudam na saúde dos ossos e músculos. Dica: opte por leite integral para um sabor mais rico e um maior teor de proteínas. Farinha de trigo e glúten. Na aula passada eu prometi falar de glúten, não é assim? Então, o glúten na confeitaria, ela está presente na farinha de trigo, não é? É uma proteína que dá elasticidade às massas, né? E no nosso organismo é fonte de energia e auxilia na digestão, mas deve ser evitado por quem tem intolerância a glúten. Então, como é que você pode saber se tem ou não intolerância ao glúten? Se você sente desconforto depois de comer algo com trigo, depois dos 30 ou 1 hora, né? Então significa que você tem intolerância a glúten. Pode sentir algumas dores assim ou na barriga, né? Ou libertar gases, né? Entre outros sintomas, né? Da intolerância a glúten. No entanto, só uma dica: use farinhas alternativas, como farinha de amêndoas para receitas sem glúten. De maisena, né? Que estamos a falar de amido de milho, farinha de amêndoa, essas não têm glúten. Para saber se tem glúten ou não, a farinha tem que ser elástica. Se não for elástica, não tem glúten. Se for elástica, tem glúten. Se tiver, chama-se elasticidade, não é? Por fim, gelatinas e outros espessantes. Na confeitaria, a gelatina dá firmeza a mousse e sobremesas geladas. No organismo, rica em colágeno, ajuda na saúde da pele, cabelos e articulações. Só uma dica muito importante: use gelatina incolor, né? Para dar estrutura a cremes e sobremesas sem alterar o sabor. Para terminar essa parte, dicas práticas para melhorar suas receitas e a sua saúde. Então, a minha pergunta é: como preservar os nutrientes nos preparos? Para preservar os nutrientes, não é? Evite assar bolos em temperaturas muito altas para não destruir as vitaminas. Escolha ingredientes frescos e naturais, não é? Evite frituras para preservar as propriedades das proteínas. Então, como enriquecer suas receitas? Para enriquecer suas receitas, acrescente castanhas e frutas para aumentar o teor das vitaminas. Use ovos e leite integral para garantir mais proteínas.
Agora você já sabe como as vitaminas e proteínas influenciam na confeitaria e na sua saúde, né? Quis dizer nossa saúde. Que tal colocar essas dicas em práticas? Se gostou deste conteúdo, já curta este vídeo, inscreva no canal, não é? Que é o Centro de Estudo de Inteligência e Tecnologia, e ative o sininho para receber mais aulas como essa, né? No entanto, se você já faz parte do curso, não precisa, porque você vai receber as aulas diretamente no grupo do WhatsApp. Não esqueça de me contar, não é, nos comentários ou no grupo do WhatsApp qual dessas informações foi mais útil para você. Agora vamos falar sobre como garantir que a sua massa fique leve e aerada. Existem técnicas principais. A primeira técnica é a cremagem. Batemos manteiga e açúcar até formar um creme claro e fofo. Isso ajuda a incorporar ar e estrutura a massa. A segunda técnica é claras em neve. São batidas separadamente e incorporadas delicadamente à massa, ideal para bolos como o chiffon. Terceira técnica é fermentação química. O fermento cria bolhas de ar ao reagir com líquidos e calor, ajudando a massa a crescer. O segredo é misturar delicadamente para não perder a aeração. A quarta técnica é peneirar ingredientes secos. Isso evita grumos e melhora a textura do bolo. A quinta técnica é dobrar a massa delicadamente. Isso evita perder o ar incorporado. Vou repetir: as técnicas para tornar o seu bolo fofo, né? São 5. Primeiro é cremagem. Bater manteiga e açúcar até formar um creme claro e fofo, né? Isso nos bolos manteigados, né? Segunda técnica, claras em neve. Bater claras em neves, né? Separar de gemas, né? Como fazemos no chiffon. E a terceira técnica é o uso de fermento químico, né? A quarta técnica é peneirar ingredientes, o que nós chamamos em Moçambique de cefar, não é? Chamamos de cefar, mas é peneirar ingredientes secos, não é? Isso vai evitar ter aqueles grumos, né? E vai melhorar a textura do seu bolo. E a quinta e última, dobrar a massa delicadamente para evitar perder o ar que está incorporado na sua massa. Quais são os cuidados que você deve ter no cozimento, né? Porque não adianta ter uma massa perfeita se errarmos no forno, certo? Aqui vão algumas dicas essenciais. Primeiro, sempre pré-aqueça o forno. Sempre deve pré-aquecer o forno. O tempo mínimo de pré-aquecer é 15 minutos, né? É tempo mínimo para pré-aquecer o forno. Depois, evite abrir o forno antes dos 20 minutos para não comprometer o crescimento do seu bolo, né? Os fornos convencionais, como é que chama-se? Fornos convencionais e elétricos, né? Tem diferença. O elétrico, por exemplo, mantém o calor mais estável, enquanto o convencional pode precisar de ajustes, né? Então, as temperaturas ideais quais são? Para pão de ló, é de 60 a 180 graus. Então, você vai escolher. Isso vai depender também do tamanho da sua forma, né? Se a forma for pequena, então ela vai precisar de temperatura mais baixa. Se a forma for maior, vai precisar de temperatura mais alta. Bolos amanteigados, a temperatura mínima é 170 e máxima 180 graus. E bolo chiffon, 160 graus. Use somente 160 graus, né? Para algumas formas, as formas mais pequenas, né? Você pode usar até 140, 150 graus, mas a temperatura ideal é 160 graus, né? E não esqueça sempre de pré-aquecer o forno, né? E evite abrir nos primeiros minutos, né? Faça o teste de palito. Se sair seco, então o bolo já está pronto, né? O cozimento é um passo crucial na confeitaria. A temperatura correta do forno garante um bolo, um bolo uniforme e bem assado. Fornos elétricos e a gás ou a lenha oferecem resultados diferentes. É importante você conhecer
o seu forno e ajustar a temperatura de acordo com a receita. A temperatura ideal varia de acordo com o tipo de massa e o tamanho da sua forma. No entanto, em caso de você notar que o seu bolo, por exemplo, está a afundar, não é? No meio assim está a afundar, então você tem que aumentar a temperatura. E se você ver que está como é que se diz? Está a crescer assim só no meio do bolo, né? No entanto, tem que diminuir a temperatura. Isso principalmente em fornos a gás, né? Não tem como controlar a temperatura, então é só controlar olhando mesmo para o próprio bolo, né? Ok. Nunca assar o bolo com a temperatura máxima do seu forno, né? Para não destruir as vitaminas, não é? Ok. Muito bem. Chegado a este ponto, vamos, no entanto, falar das nossas massas básicas, né? Que é pão de ló, bolo amanteigado e genoise. Agora vamos falar sobre algumas massas básicas que todo confeiteiro deve dominar. A primeira massa chama-se pão de ló, uma massa super leve e muito usada em bolos recheados e rocamboles. Ela leva poucos ingredientes, estamos a falar de ovo, açúcar e farinha. O segredo aqui está na aeração dos ovos. Batemos os ovos com açúcar até triplicar de volume, garantindo aquela textura fofinha. É importante não mexer muito depois de adicionar a farinha para não perder o ar incorporado. O segundo tipo de massa é bolo amanteigado. Né? Essa massa é mais densa e saborosa porque usa manteiga. O método de preparo começa com a cremosagem. Batemos a manteiga com açúcar até ficar um creme claro e aerado. Claro e aerado. Depois adicionamos os ovos um a um. E por último, a farinha com o fermento. Esse tipo de massa é perfeito para bolos decorados porque tem mais estrutura. E a última massa básica que todo confeiteiro deve dominar é genoise, né? A genoise é uma versão francesa de pão de ló, só que ela leva manteiga derretida, o que dá mais sabor, mas cuidado para não perder a leveza da massa, né? Porque a manteiga deve ser incorporada delicadamente. Bom, espero que tenham apreciado este módulo, né, sobre massas para bolos, né? É o nosso segundo módulo do nosso curso de confeitaria, né? Lembre-se, a prática leva à perfeição, né? Experimente as receitas, explorem os sabores e divirtam-se na cozinha. No próximo módulo vamos explorar o mundo dos recheios e coberturas. Até lá.